Muitíssimo bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos à família Por Trás do Divã. Antes de começar a nossa reflexão, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no meu canal Por Trás do Divã, apertem o sininho para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos, me sigam no Instagram, Thalita Marçaioli. Eu tenho bastante reflexões por lá, tenho certeza que vocês vão gostar. E curtam também minha página no Facebook, tá certo? E pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho de resiliência, né? É uma palavra que nós estamos ouvindo bastante nos dias atuais e eu vou dar um exemplo fantástico de resiliência, que para mim, né, é um ser humano fantástico que fez muita diferença na minha vida e eu gostaria de dividir um pouco o quanto essa pessoa foi resiliente, né? E o quanto nós também precisamos ser resilientes nos dias atuais. Tudo bem? Bora lá, pessoal! Mas antes de mais nada, vocês sabem definir o que é resiliência? Olha lá, pessoal, vou ler para vocês. Resiliência é a capacidade de lidar com os problemas, vencer os obstáculos e não ceder à pressão que o mundo nos impõe. Pois é, viver em sociedade não é nada fácil, né, galerinha? Nós temos que seguir certas regras, fazer certas coisas acontecerem que nem sempre nós concordamos, mas para que a gente estude, para que nós tenhamos um bom emprego, uma boa família, né, uma família feliz, estável, nós precisamos ser resilientes e passar por cima de muitas dificuldades. E eu escolhi uma pessoa, né, por eu estudar psicanálise, eu escolhi nada mais nada menos que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, para falar um pouquinho do quão resiliente esse homem foi durante a sua vida, tá certo? Vou explicar algumas coisas para você. Freud, ele teve muitas teorias que as pessoas não concordaram, né? Exemplo dessa teoria foi a teoria do complexo de Édipo. E assim, ele acabou perdendo muitas amizades por acreditar nessa teoria. Amizades como Brauer, que foi uma pessoa que ele admirou bastante, foi um super parceiro dele durante uma trajetória da sua vida. Outra pessoa também foi o Fliess, né? Um outro médico que eles trocavam bastante carta, bastante conhecimento. Outro ser também que eu acho fantástico, mas infelizmente eles tiveram algumas divergências, foi Jung, para aquelas pessoas que gostam de psicologia, né? Jung e Freud, infelizmente, eles tiveram essa relação de amizade cortada, porque Jung acabou seguindo suas teorias e Freud falou, não tem nada a ver com a minha teoria, e ele continuou acreditando no que ele estudava, no que era verdade para ele, e continuou o seu trajeto. Portanto, assim, para que ele fizesse a psicanálise acontecer, ele teve que perder muitas, mas muitas amizades. Porque imagina naquela época, pessoal, você falar de complexo de Édipo. Um dia eu vou falar sobre isso. Falar sobre sexualidade. Então, assim, infelizmente, ele teve que desfazer algumas amizades. Também nessa época que ele estava mostrando um pouquinho, né, de suas teorias, de seus estudos, ele ia fazer algumas palestras em escolas, né, apresentar seu trabalho, e ele foi muito, mas muito ridicularizado. As pessoas acharam um absurdo certos estudos que ele fez e falaram, não, você tá louco, e muitas vezes ele se viu sozinho diante do mundo, e eu garanto para vocês que foi uma época muito difícil que Freud teve que passar. Afinal, nós estamos falando aí de 1895, 1900 e pouquinho, né? Bem no comecinho de 1900. Então, eu imagino que esse homem passou também naquela época. Outra coisa, Freud passou uma época muito difícil financeira e ele queria muito casar com a Marta, né? Que foi sua futura esposa. E olha só, galerinha, para ele fazer esse casamento acontecer, ele teve que fazer dinheiro, ele teve que estudar e ele acabou ficando nada mais, nada menos que 4 anos longe da pessoa que ele amava, só escrevendo cartas. Eles só se comunicavam por cartas. Então imagina você amar uma pessoa, você querer casar com essa pessoa e ter que ficar
coisa assim de 4 anos só se comunicando por cartas. Uau, imagina o sofrimento de Freud. Mas enfim, ele fez acontecer. Freud, ele teve um câncer na garganta. Na garganta, desculpa, não, pessoal. Ele teve um câncer na boca. Infelizmente, Freud, ele fumava muito, né? Ele fumava muito e isso trouxe para ele um câncer e ele teve que fazer nada mais, nada menos que 30 cirurgias. Então, foi uma pessoa que sofreu demais. Outra coisa, ele viveu em época de guerra. Então, ele é de Viena, né? Ele morava em Viena. E nessa época, os nazistas caíam em cima. E eu vou falar o que é pior, pessoal. Freud, ele era judeu. Então, imagina o tanto que esse cara sofreu. Ele teve as suas obras queimadas em praça pública. Isso não aconteceu só com Freud, né, pessoal? Aconteceu com muitos grandes pensadores da época, né? Se você era contra alguma coisa, se você apresentava alguma teoria diferente do que eles acreditavam, infelizmente eles iam lá e queimavam, ou queimava você, ou queimava suas obras. E Freud até falou, nossa, que bom, né? Não me queimaram, queimaram minhas obras, né? Ele foi até um pouco engraçado, né? Nessa colocação dele. Mas infelizmente ele teve suas obras queimadas e principalmente por ele ser judeu, eles achavam que a psicanálise tinha alguma coisa a ver com os judeus. Então ele simplesmente teve suas obras queimadas. Anna Freud, que foi sua filha, né? Eu acredito que ela salvou muita coisa ainda, mas muita coisa foi queimada, infelizmente. E naquela época, né, por ele ser judeu, os nazistas caindo em cima, ele morava ainda em Viena, ele teve seus bens confiscados pela Gestapo. Gestapo era a polícia nazista, polícia secreta nazista. Então eles foram dentro da casa de Freud, estragaram um monte de coisa, pegaram todo o seu dinheiro. Ainda bem que Freud guardou um pouco do seu dinheiro, dos seus bens num banco do exterior, porque o que tinha lá a Gestapo levou. E sabe o que foi pior, pessoal? Ele teve que assinar uma declaração falando que a Gestapo tratou ele super bem, que eles foram muito educados e que nada aconteceu. Então Freud foi lá com toda a sua resiliência e calma e assinou, olha, pessoal, a Gestapo foi ótima para mim e eu recomendo a Gestapo para todos. Sabendo que ele teve seus bens confiscados, que ele teve seu dinheiro levado embora, exceto o que estava no exterior, e tudo isso que vocês imaginam que deve ter acontecido. Outra coisa que aconteceu com Freud, pessoal, olha como foi difícil a vida desse cara. Ele tinha as irmãs, né? A família era toda... eles eram judeus, na verdade, né? E a família de Freud... Ele tinha bastante irmãs e 4 irmãs foram para o campo de concentração. Não sei se vocês já assistiram filmes de nazistas, eles tinham campos de concentração e campos de extermínio, na verdade, né? Porque eles iam e não voltavam mais. Elas foram para esses quartos, né? Que eles viviam assim, coisa de centenas de pessoas em um quarto. E não sei se vocês lembram, mas eles tinham aqueles gases que matavam em massa. Então, 4 irmãs de Freud foram mortas com aqueles gases. Tem até o filme O Menino do Pijama Listrado, que mostra muito o que esses gases naquela época eram capazes de fazer. É coisa triste, pessoal. Infelizmente, você vê seus familiares sendo mortos daquela forma e você não saber, não vê nunca mais, né? Você ia para lá e não via mais ninguém. Freud, para que não acontecesse a mesma coisa que ele, vou só ver o nome da pessoa aqui, isso. Ele recebeu uma ajuda dos americanos, né, para que ele não fosse morto nos campos de concentração. Então ele foi exilado. Freud, ele foi para Londres, ele foi exilado e ele recebeu ajuda de rainhas também. Ele recebeu ajuda dos Estados Unidos e acabou indo para Londres na marra. Ele não queria, ele adorava Viena, mas para que ele não fosse morto, né, Anna Freud não fosse morta também, que era sua filha, ele acabou indo para Londres, mesmo
contra a sua vontade, ele já estava no fim da vida, sofria bastante com o seu câncer. E coisa assim, pessoal, de poucos anos Freud veio a falecer em Londres, longe da sua terra natal. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que Freud foi uma pessoa fantástica e resiliente em todos os momentos da sua vida. Ele acreditou na sua teoria, nos seus estudos e fez acontecer. Tanto é que nós estamos aqui através de Freud, né? Através das teorias de Freud. Eu estudo psicanálise e eu estou aqui apresentando para vocês um pouco de Freud e o tanto que ele foi resiliente. Portanto, pessoal, para que nós possamos viver em harmonia, viver em sociedade, nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ser fortes e passar por cima das dificuldades, pessoal, que acontecem a todo momento. Você pode ser rico, ser pobre, não interessa a cor da sua pele, não interessa a sua opção sexual. Problemas irão surgir e nós precisamos ser fortes, ser resilientes a todo momento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, acabaram conhecendo um pouquinho mais dos sofrimentos de Sigmund Freud. É uma pessoa que eu admiro muito, não só pela sua obra, pelo que ele deixou para o mundo, mas também por ele ter sido uma pessoa muito forte, né, e acreditar nas suas teorias, no que ele achava que era verdade. Tá certo, galerinha? Agradeço por vocês estarem aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima e um forte abraço.